Olá, eu sou o Dr. Edson Denis e hoje a gente vai comentar sobre um tema muito interessante: acordar ou não acordar o bebê para mamar. Na maioria dos grupos de saúde nos quais eu tenho, e até mesmo no consultório, eu sempre faço e levanto uma pergunta, principalmente para aquelas mães que têm crianças pequenas ou quando a mãe vai fazer a primeira consulta do seu bebê. E a pergunta é: você acorda o bebê para mamar? Incrivelmente, a resposta da maioria das mães, 99% das mães, erram na resposta. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo para explicar a você realmente o que tem que ser feito. Na saída da maternidade, o médico geralmente faz a recomendação de que a criança tem que mamar de 3 em 3 horas. Mas na prática, isso é muito mais complicado do que parece. Porque tem crianças que com 1 hora, 2 horas, já estão acordando com fome e a mãe já está dando de mamar. E tem outras que passam mais de 3 horas, elas dormem mais do que 3 horas. E aí, na maioria dos casos, a mãe realmente tem que terminar acordando a criança para mamar. Só que a prática ensina, e na verdade o conhecimento em medicina ensina que a criança deve se alimentar de 3 em 3 horas. Portanto, a resposta, que é bem diferente do que você estava pensando, é sim, você tem que acordar a criança de 3 em 3 horas. E a explicação é muito mais simples do que parece. Quando a criança vai se alimentar, as reservas de açúcar, principalmente açúcar, elas aumentam no corpo, no organismo do bebê. E o açúcar, basicamente, é a energia do organismo. O alimento, o leite que ingressa, ele vira açúcar, e esse açúcar ele vai ajudar no metabolismo, vai ajudar na função das células do organismo e principalmente a função cerebral. O cérebro praticamente utiliza a maior parte dessa açúcar que é absorvida. O cérebro funciona basicamente com açúcar. Então, quando o bebê se alimenta, a quantidade de açúcar no organismo aumenta, o açúcar chega no cérebro e a criança fica ativa, fica desenvolvendo as funções do organismo normal. Porém, essa quantidade de açúcar, com o passar do tempo, vai diminuindo e vai caindo. Portanto, geralmente, após umas 3 horas dele ter mamado, essa reserva de açúcar começa a cair. E você já deve ter ouvido, e se você tem algum familiar que tem diabetes na família, você já deve ter ouvido que a queda de açúcar vai trazer alguns tipos de complicação, como sonolência, por exemplo, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas. Portanto, imagina, se o bebê começa a ter queda de açúcar no sangue e ele está dormindo, ele não vai ter a força, não vai ter a energia para acordar sozinho. E um dos grandes problemas que pode existir nesse sentido é que o açúcar pode cair até um nível perigoso no qual o cérebro entra num estado de coma e a criança termina não acordando. E aí o grande risco é que se você não acordar a criança para mamar, provavelmente você não vai acordar mais nunca o teu bebê. Por quê? Porque a reserva de açúcar cai tanto que o cérebro entra num estado de coma e as funções cerebrais diminuem bastante, podendo levar até uma parada cardíaca por falta desse açúcar. Então, lógico, isso vai acontecer quando a reserva cair no máximo, mas tem muitas mães que deixam a criança dormir por muito tempo, por períodos longos. E a recomendação, pelo menos até os 2 meses de idade, a recomendação é que o bebê se alimente de 3 em 3 horas. Por quê? Porque ele está numa fase de desenvolvimento, ele está numa fase de crescimento, uma fase de adaptação. Passagem da vida intrauterina para a vida extrauterina, onde tudo muda. Ele precisa de energia
para manter a temperatura do seu corpo, ele precisa de energia para manter o coração dele batendo, ele precisa de energia para manter os pulmões funcionando e respirando, ele precisa de energia para que o rim possa ir filtrando o sangue dele e eliminando todas essas impurezas. Se você pensa bem, quando o bebê está dentro do útero, ele não tem esse tipo de demanda energética, porque a mãe já faz a maioria dessas coisas. A mãe já oferece o alimento através do cordão umbilical. A placenta já se encarrega de limpar e depurar o sangue, e chega um sangue limpinho. O coração praticamente ele bate na criança, mas a força dele vem principalmente da mesma placenta. Os movimentos respiratórios eles são mínimos, então não demandam um grande esforço e não são tão contínuos quanto ele nasce. Então imagina, a demanda energética que ele tem uma vez que ele nasce é muito alta. E se você deixar esse bebê mais de 3 horas sem se alimentar, o risco é que essas funções comecem a cair, e aí logicamente o desenvolvimento do teu bebê pode estar comprometido. Então, olha só que interessante, passou 3 horas, não tenha dor, não tenha medo, acorda teu bebê, vai ser muito melhor ele aumentar as suas reservas de açúcar do que cair e manter umas reservas baixas de açúcar. Portanto, passou 3 horas, acorda teu bebê. Não tenha medo, não tenha dor, é melhor ele acordar, mamar, aumentar a reserva de energia para ele dormir novamente outras 3 horas. Mas 2 meses, a criança já começa a espaçar o tempo de alimentação. Não precisa, a partir de 2 meses, você acordar a criança para mamar. Então, passados os 2 meses, você já pode tranquilamente deixar a criança dormir por tempos mais prolongados. E aí não vai ter nenhum tipo de problema. Então, vídeo curto para você explicando esse enigma ou esse erro que a maioria das mães comete. Se você gostou dessa dica, você gostou, achou interessante, eu acho que pode te ajudar ou ajudar alguma outra pessoa que está ali, eu peço para você curtir, eu peço para você compartilhar o vídeo, mais importante, peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda vez que aparecer um vídeo novo, você vai saber através dessa notificação. Então, é a forma também na qual eu vou saber que os vídeos estão chegando a vocês e vocês estão gostando deles. Então, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.